te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a paz, Senhor Jesus. Começando mais uma semana e queremos começar, né, buscando a presença do Senhor. Ontem eu escalei nossa irmã Camila para ministrar no nosso culto ao Senhor, e Camila estava ministrando em Êxodo 34, versículo 1. E enquanto ela ministrava, o Senhor falava ao meu coração, e nessa manhã, né, como prometi, né, como eu tinha dito para ela, pedindo permissão para também ministrar nesse texto que Deus falou muito forte ao meu coração. Êxodo 34, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Quando ontem, né, o Senhor estava usando a vida de Camila nesse texto, Deus começou a tratar o meu coração, e eu ficando maravilhada enquanto escutava a ministração da sua serva, que o Senhor estava usando poderosamente a vida dela. Primeira coisa que nós observamos aqui é a misericórdia do Senhor. Um Deus que ele é rico em misericórdia. E ontem eu até falara, né, assim, a respeito disso, de Davi. Quando Davi, acho que Natan, o profeta Natan, se não me falha a memória, ele vai ter com Davi, não no momento do pecado, né, que foi revelado, mas Davi quis fazer um recenseamento e não perguntou ao Senhor uma contagem, né, do povo. E daí, devido a isso, Deus se irou, né, com isso, né, até porque Davi, né, era um rei e um servo que tudo que ele ia fazer, ele pedia ao Senhor, falava com o Senhor. E se não me falha a memória, o profeta Natan, mais uma vez, vai a ele, né? Mas o profeta chega para ele e diz: olha, por causa dessa tua desobediência, por causa dessa tua precipitação, né? Que Deus não tinha pedido para ele fazer o recenseamento, o Senhor disse que tem 3 opções para você, de você ter escolha. E disse, né? Você pode vencer todos os teus inimigos. Você pode ser acometido, né, de uma enfermidade, e você pode cair na mão do Senhor. O que você escolhe? Davi falou, né, assim, não se confiando nele, porque ele podia ter dito: os meus inimigos entregue, porque eu sou habilidoso, eu matei lá o gigante Golias, né, assim, a unção de Deus estava na minha vida e eu vou vencer novamente os inimigos. Mas Davi escolhe cair na mão de Deus, porque a Bíblia diz lá no livro de Samuel, que ele diz assim, que o Senhor é rico em misericórdia. Um Davi que conhecia sobre a misericórdia de Deus, que era grande, que era rica. Então, esse primeiro texto, nós vamos observar a misericórdia do Senhor. Por quê? Moisés entra, né, sobe à presença do Senhor com as tábuas da lei, e o Senhor escreve os mandamentos, escreve o que o povo deveria seguir, os 10 mandamentos. E a presença do Senhor tão maravilhosa, né? Ele estava ali, que o povo que não estava na presença do Senhor, estava lá embaixo, na tenda, aguardando, percebeu que Moisés demorava muito a descer.
E aí eles desconhecem até Moisés. Eles dizem para Arão: olha, fazei para nós um bezerro de ouro, porque esse tal Moisés, né, tá demorando muito, vai ver, ele até morreu. E eles fazem um bezerro de ouro, enquanto os mandamentos estão sendo ditos pelo Senhor, né, escrito pelo Senhor naquelas tábuas para o povo seguir. Entre os 10 mandamentos tem um que o Senhor diz, né? Não terás outro Deus diante de mim. O Senhor, que é onisciente, onipresente, ele diz para Moisés: Moisés, desce, que esse povo está adorando outro Deus que não sou eu. Desce lá. Um Deus rico em misericórdia. Por quê? Porque o Senhor podia ter dito assim, é claro que Deus ele não se contradiz, né? A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que o Senhor não toma o culpado por inocente. Enquanto o povo estava na tenda, Moisés estava na presença do Senhor, o Senhor dando os mandamentos, os 10 mandamentos. O povo não sabia que dentre esses 10 mandamentos tinha um que o Senhor diz: não terás outro Deus diante de mim. E aí, como eles não tinham esse conhecimento dessa tábua, porque estava sendo escrita por Deus, o Deus de misericórdia, o Deus justo, diz assim: Moisés, desce lá, porque eles não estão aqui na minha presença, não estão sabendo o que eu estou escrevendo para que eles sigam, e eles estão se corrompendo, criando para si outro Deus. Moisés desce. Quando Moisés desce, encontra aquele povo adorando a um bezerro de ouro. E Moisés pega as tábuas e quebra. Joga no chão. Quebra aquelas tábuas. Devido ao pecado daquele povo de idolatria. E aí o Deus que é rico em misericórdia, que ele nunca quebra a aliança que ele tem conosco. Mas o segundo ponto que eu vejo aqui é que o homem é sempre tendencioso por motivos, né? Por emoções, por atitudes. Ele sempre vai na direção e ele sempre deseja quebrar, mas nunca Deus para com o homem. Mas o homem para com Deus. Quando o Senhor faz uma promessa para Abraão, disse: olha, Abraão, tu serás uma bênção, né? Tu vai ser pai de uma grande nação. Quando o Senhor diz: olha, nenhum povo vai resistir a você. Observe, querido, que sempre quando Deus vai chamar a atenção do povo, porque estava em pecado, em desobediência, a palavra do Senhor diz que ele diz que por causa da aliança que eu tinha com Abraão, com Isaac, com Jacó. O Senhor estava dizendo: embora vocês quebrem a aliança, eu jamais. Embora eu e você quebre muitas vezes a aliança que temos com Deus, a aliança de confiança, a aliança de santidade, né, assim, a aliança de busca ao Senhor. Embora nós venhamos a quebrar, Deus nunca quebra a aliança que ele fez conosco. E esse texto, ele dá uma ênfase tão enorme, mesmo os outros pontos que a gente está aqui, como agora, né, o segundo ponto, que Deus ele não quebra a aliança. Quando o Senhor vai dizer: Moisés, talha 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nela escreverei as mesmas palavras
das primeiras, no qual, as tábuas que você quebrou. O Senhor mostra, né, para Moisés que não foi Deus, embora Deus rico em misericórdia, embora Deus dizendo a Moisés, Moisés, desce lá, porque aquele povo está adorando outro Deus, que não é a mim. Moisés, diante daquilo, em que momento Deus manda Moisés quebrar a lei? E o que justifica? Mas é porque o povo me mirou, o povo fez isso. Mas era uma tábua da lei. O Deus querido que diz e mostra para nós, mostra para mim, mostra para você, né? Traz ao nosso conhecimento que ele não quebra a aliança que ele tem conosco. Nós é que quebramos. Mas é tão maravilhoso que o texto, mesmo como eu estou dizendo, tendo outros pontos, ele vai falar na plenitude, em um versículo, da grandeza da misericórdia de Deus. Porque mesmo o povo adorando outro Deus, o Deus de rica misericórdia, diz Moisés, desce lá para que eles não se corrompam, porque eles estão adorando outro Deus. Depois o Senhor chama Moisés e diz, Moisés, talha 2 pedras, iguais às primeiras, porque nela eu vou escrever as mesmas coisas que você quebrou. Misericórdia. Porque Deus poderia ter dito, Moisés, eu mandei tu descer lá, para que esse povo não perecesse, porque eu sou misericordioso. Eu amo esse povo, eu fiz uma aliança com esse povo. E embora eles estão pecando, errando contra ao Senhor, eu os amo, eu os escolhi. Desce lá. E como é difícil para alguns crentes que se coloca num pedestal que é inabalável. Tem uma pessoa que eu sempre, de vez em quando, eu trago essa lembrança para ela, né, assim, porque muitas vezes ela se escandaliza, ou muitas vezes ela olha realmente assim, ela não percebe que ela está apontando, né, assim, aquele pecado, porque no momento ela está numa zona de conforto. E eu sempre digo, você não faz porque você não tem a oportunidade. Porque se talvez você tivesse a oportunidade, você faria pior do que outras pessoas, do que essas pessoas. Porque nós não podemos nos julgar, estar no topo. Olha só que o Senhor, né, traz para Moisés dizendo assim, fala para Moisés dizendo, Moisés, aquele povo, eles estão adorando outro Deus e desce lá. Deus mostrando a misericórdia. Para com o povo, Moisés desce, quebra a tábua da lei. Agora Deus mostra a misericórdia para com Moisés, porque o Senhor diz, talha duas pedras iguais às primeiras, que você, Moisés, quebrou. Eu não mandei você quebrar, Moisés. Eu mandei você trazer o povo ao entendimento. Eu mandei você pedir para você descer lá para lembrar esse povo que ele tem um Deus que é rico em misericórdia, que não os deixou. Vai lá. Mas Moisés, movido pelo sentimento da raiva daquela situação, muitas vezes nós, querido, que sempre somos nós, não Deus, mas nós quebramos a aliança que temos com Ele. Muitas vezes a gente diz, eu não. Eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu não faria isso, né? Que fulano está fazendo. Jamais eu faria isso. Se coloca num lugar, e Paulo escreve lá aos Coríntios, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente tem a tendência, né, de julgar. Olha para ali, para fulano, tu visse. Esqueceram da misericórdia de Deus. Que o homem
pode cair, mas 7 vezes o justo cai, e 7 vezes o Senhor o levanta. O Deus sabe que está disposto sempre a nos levantar, nos erguer. Por isso que eu acho lindo quando Davi, ele diz, na confissão, o Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado, ele diz: contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos. Porque Davi dizia: esse povo é igual a mim. Pode dizer, me condenar, me julgar pela minha atitude, mas se tivesse a oportunidade, faria. Mas a ti, Senhor, que eu pequei. A ti, Senhor, que eu pequei. Ele está fazendo a confissão não para a nação, não, ele está falando para Deus. Porque Davi reconhece essa misericórdia do Senhor. A terceira coisa que eu vejo aqui, que quando Deus traz, né, a Moisés também, aquele que ele diz que você quebrou a aliança. Você que quebrou a aliança, que quebrou as tábuas da lei. Foi você, Moisés. Não foi nem o povo que estava lá adorando a um bezerro de ouro. Foi você, Moisés, que estava aqui na minha presença. Que estava envolvido com a minha glória. Mas quando se afastou por um momento, por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Orai em todo o tempo com súplica. Sabe, querido, porque por um momento que a gente sai, por um momento que a gente se distrai, por um momento que muitas vezes a gente deixa de ler a palavra, buscar a palavra, de ter comunhão com Deus, esse momento vai fazer-nos enxergar o pecado de alguém, a vida de alguém, e levar a quebrar as tábuas da lei. Mas o sublime, né, que enquanto Camila estava ministrando, né, e o Senhor ministrando no meu coração, quantas vezes você não pecou, quantas vezes você não errou, quantas vezes você quebrou a aliança, quantas vezes você quebrou as tábuas que o Senhor escreveu. Abacuque, quando ora ao Senhor, o Senhor responde a ele e diz: escreve a visão, para que até quem passe correndo ouça ou veja. Oh, aleluia. Sabe, querido, que muitas vezes quando a gente quebra essa aliança, quebra essa comunhão com Deus, o diabo logo se levanta e usa também crentes para jogar pedra em nós, para poder dizer assim: como pastora, como diaconisa, como da equipe do louvor, como fez isso, sempre com aquele olhar julgador, porque se acha no direito e se coloca no lugar que jamais eu faria isso. Quando a gente estava lendo a leitura, até inclusive, né, quando a gente estava lendo a palavra e estudando, meditando nela, eu falei muito sobre quando a gente estava na parte de Davi, e quando ele cai, né? E muitas vezes a gente pensa, né? A gente está na nova aliança, no tempo da graça de Deus, e esquece que na lei era aquele que era pego em adultério, ou seja, cometendo o ato. Na graça, na nova aliança, o Senhor diz: se pensar, você já cometeu adultério. Se você desejar só no pensamento o marido, a esposa do seu próximo, você já adulterou. Que saiu do ar, foi? Muita gente, né, bate no peito com orgulho, dizendo: nunca adulterei, nunca matei,
nunca roubei. Bate no peito, com orgulho. E Deus dizendo, hipócrita. E aqui? E aqui no teu coração que você matou o seu irmão? Desprezando, desejando mal contra ele. Como somos hipócritas. Mas quando o Senhor estava usando a vida de Camila, né, assim, eu disse, Deus, como o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor podia ter dito para Moisés, dito para o povo, ele está escolhendo outro Deus, deixa que eles sirvam a esse bezerro de ouro que eles estão fazendo, Moisés, que eles estão adorando. Deixe ficar sem lei, Moisés, porque você quebrou o pecado. Você vê a misericórdia de Deus e como Deus trata. Observe que Deus diz, Moisés, pega 2 pedras, talha. Porque eu vou escrever nelas as coisas que estavam escritas na primeira. Nas tábuas, Moisés, que você quebrou. Um Deus que diz assim, eu estou te dando uma outra oportunidade. Aí, para aquele achar que pode enganar a Deus, né? Oportunidade por quê, Deus? O que foi que eu fiz? Deus traz ao nosso entendimento o nosso pecado, o nosso erro. Porque Ele diz, você vai escrever uma tábua nova, Moisés, que você quebrou. Que você quebrou. Mas Ele diz, eu escrevo de novo, Moisés. Eu escrevo de novo. O terceiro ponto que eu vejo aqui é um Deus que, lá no livro de Números, muito conhecido por nós cristãos, né? Servos do Senhor, que quando a gente está em dúvida de alguma coisa, a gente logo cita Números 23, 19. Ou 19, 23, não, acho que é 23, 19, em que diz, quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, porque eles cresciam. Eles tinham a força de um boi selvagem. E ele disse, olha, daqui a pouco eles são tão numerosos que eles vão nos subjugar. E ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. No estudo da escola dominical, a pastora Cris, né, citou, né, quando em estudo em ministração, eu falando, né, sobre, logo quando eu lembro, obrigada, Jana, 23, 19, né, tô certo, né, obrigada aí. Eu lembro logo, né, do texto que quando o Senhor, Ele não vai prometer nada que Ele não cumpra. E a gente vê isso, sabe onde? Lá no livro de João 14. O Senhor diz, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ou seja, Deus não vai dizer nada a você que Ele não vá cumprir. Se Ele disse a você, pode esperar. O Senhor disse para Moisés, para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. A velhice não impediu, a falta de vigor não impediu, porque lá no livro de Romanos diz que ele creu contra a esperança e veio a ser pai de uma grande nação, porque ele sabia que fiel era quem tinha prometido. Olhou para si, olhou para Sara e viu que já não tinha mais vigor, porque a sua idade era avançada. Mas o Deus que tinha dito não se prende à idade, não se prende ao tempo, não se prende à estação, se é favorável ou não. Porque Ele é o Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. O Deus que disse para Marta, Marta, se tu creres, tu verás a minha glória.
E Marta simplesmente não creu, porque ela não entendeu que o Senhor era o dono da vida, da morte, estava na mão do Senhor Jesus. E depois de 4 dias Jesus chega. Mas o que foi que ele tinha dito? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome. E Lázaro, 4 dias morto, o Senhor diz: Lázaro, sai, porque sobre ti há uma promessa de vida. Há uma promessa em que o meu nome será glorificado. Sai agora desse túmulo. Eu quero te dizer que o terceiro ponto, Deus, ele mostra que ele diz assim: pega as 2 tábuas de pedras, iguais semelhantes às primeiras, e nela escrevereis as palavras que estavam nas primeiras. Ou seja, eu não vou mudar, eu não vou acrescentar aqui assim, né? Não ire, não quebre as tábuas. Eu não vou acrescentar não, Moisés. Eu vou escrever as mesmas coisas que eu disse, porque quando eu falo, eu não volto atrás. Quando eu digo algo, eu faço. E a gente pode ver isso, porque o Senhor escreveu as mesmas palavras. E nessa manhã eu quero te dizer que as palavras de Deus dita para a sua vida está de pé, independente de eu e você ter quebrado as tábuas da lei, ter quebrado os limites que Deus colocou. Não matarás, não adulterarás, né? Assim, não dirás falso testemunho, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não terás outro Deus diante de mim. Não é? Mesmo que nós venhamos a ter quebrado um desses mandamentos, as palavras ditas pelo Senhor para a minha vida, para a sua vida, ela vai cumprir. Ele vai trazer sim ao nosso entendimento o nosso erro, o nosso pecado. Mas quando foi ontem, né, enquanto Camila estava ministrando, o Senhor estava falando e eu disse: meu Deus, né, assim, Moisés quebrou as tábuas da lei. Mas um Deus que é rico em misericórdia diz: pega lá 2 talhas. Deus está dizendo para você, onde você quebrou as tábuas da lei da confiança em Deus, de crer, de esperar nele. Porque você está vendo uma situação desagradável, desfavorável, que muitas vezes está causando ira, dor no seu coração. E parece que aquelas tábuas você quebrou, aquela promessa. Ah, Deus esqueceu. Não tem como isso acontecer. Olha como está a minha situação. Ai, Deus está dizendo, como ele disse para Moisés. Moisés, ele está dizendo Jana, está dizendo Cris, está dizendo Camila, está dizendo Bruna, está dizendo Daisy. Pega de novo. Pega de novo. Que eu vou escrever as mesmas coisas que eu disse naquele dia que eu te fiz a promessa. Eu não vou mudar, eu não vou acrescentar não. Eu não vou colocar mais uma coisinha, acrescentar. Eu vou dizer as mesmas coisas. E por isso daí, muitas vezes a gente olha e vê algumas pessoas dizer assim: Deus usou alguém, falou a mesma coisa, né? Assim, eita, é confirmação. E aí eu aprendi que Deus, quando fala, ele não precisa de confirmação de ninguém. Porque o que ele fala, um presbítero, uma vez da Assembleia de Deus disse, ele não precisa não de confirmação. Tire isso dos nossos lábios. Porque quando Deus fala, tá falado, tá dito. Ainda que eu e você quebre a tábua da esperança, da confiança, do crer que ele vai fazer, porque você está olhando o bezerro, está olhando o erro, está olhando aquela situação e dizendo: quebra as tábuas. Diz porque não vai mais acontecer. O tempo, né, depende de tantas coisas para isso acontecer. Aí muitas vezes a gente está quebrando porque o nosso coração está doído, porque esperar
é difícil. Esperar sem limite, né, Jana? Quando se dá datas, quando se marca datas, até mesmo que impaciente, mas a gente sabe que vai ter ali aquele prazo. Mas quando não tem prazo, como Abraão, que o Senhor disse, você vai ser pai de uma grande nação. Depois de um tempo, o anjo diz, olha, na primavera, daqui 1 ano, você vai estar com os meninos no braço. E Sara, no capítulo 21 de Gênesis, ela diz, Deus me deu motivo para sorrir, quem estava junto comigo se alegra também. Porque Deus cumpriu aquilo que ele tinha falado. Então, embora o texto fale da grandeza da misericórdia de Deus, mas eu quero te dizer, querido, que o que ele falou para você, independente de eu ter quebrado as tábuas da lei do Senhor, dos limites que Deus coloca na nossa vida, não faça isso, filha, não peque assim. Mesmo eu quebrando, ele nos chama de novo. E aí, quando foi dessa madrugada, eu sonhei que eu estava no meio de uma multidão e alguém me chamava e dizia, você vai ministrar o que Deus colocou no seu coração. E eu disse, mas eu quebrei as tábuas da lei. E ele disse, mas o Senhor te chama de novo, porque Deus é rico em misericórdia. Deus chama você novamente nessa manhã para você pegar as pedras, talhar, para ele escrever as mesmas coisas. Não pense você que Deus vai dizer algo novo, ele vai fazer algo novo. Agora dizer, ele vai repetir as mesmas coisas. E talvez você esteja dizendo, mas eu já ouvi isso. Sabe por que você já ouviu? Porque Deus não volta atrás naquilo que ele lhe prometeu. Enquanto não cumprir, enquanto Deus não cumprir o que ele falou para você, você vai ouvir várias e várias vezes a mesma coisa, porque Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Recebe essa misericórdia de Deus. Entende que Deus está te chamando para escrever novamente, para te dizer novamente aquilo que ele disse, as primeiras palavras que ele disse a você, que ele vai cumprir na tua vida. Que Deus muito, muito te abençoe. Que Deus te conceda um dia de excelência. Que você seja um agente abençoador. Que você transmita essa mensagem para várias pessoas. Sabe por quê? Porque talvez alguém, caiu em pecado, cometeu alguma coisa e acha que não tem mais jeito para a sua vida. Tem misericórdia de Deus para a sua vida. Um Deus que é misericordioso, chegando na tua vida. Tem um Deus que hoje me traz aqui para dizer, ei, aquelas palavras primeiras que eu disse, elas continuam de pé. São as mesmas, independente de você mudar. Continua no mesmo lugar. Há um sonho, uma voz dizendo que seus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, porque você vai, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Sonhos são os meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei, porque o Senhor é o Deus que cuida de mim, que cuida de você. Que os teus sonhos é os sonhos de Deus para a tua vida. Ele nunca te deixou
Ele nunca te abandonou. Ele está com você nesse momento de dor que você está achando, né? Nesse momento que quebrou as tábuas da lei, né? Ele estava ali. E ele está também hoje dizendo assim: ei, pega as tábuas de novo, que eu vou escrever para você lembrar, para você não esquecer as mesmas coisas que eu te falei, ó, há anos atrás. Continua de pé na sua vida. Deus abençoe. Um beijo no coração.